Será que vemos a mediunidade como oportunidade ou ainda temos um olhar para ela de privilégio? Olá, bom dia. Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e esse é mais um podcast Café com Espiritismo. Hoje a nossa reflexão é muito importante, tanto para quem é médium ostensivo, como também para quem não é. Iremos falar de um assunto que ainda assombra, me perdoem o uso dessa palavra, o movimento espírita e todos aqueles que perdem a oportunidade de servir mediunicamente com Jesus. Vamos refletir junto com Emmanuel no capítulo 31 do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Chico Xavier, que tem como título Mediunidade e Privilégio. Sabem, mediunidade é algo muito sério. Como já refletimos em podcasts anteriores, a maioria das pessoas que tem essa capacidade de forma mais ostensiva é para aprendizado e reparação. Pouquíssimos são aqueles que têm a mediunidade como missão, e todos têm a chance de falir. Tanto que Allan Kardec e tantos outros nos advertiram sobre isso. André Luiz, por exemplo, conta em Os Mensageiros, no capítulo 3, que Tobias, em uma conversa no Ministério das Comunicações de Nosso Lar, disse que apesar de milhares de espíritos serem preparados para reencarnarem aptos ao serviço da mediunidade, muitos raros são os que triunfam. Antes de continuarmos, queremos aqui deixar claro que esse texto não é uma crítica a outras religiões ou a quem pensa diferente, mas estamos em um podcast espírita e para nós espíritas, seguindo a orientação dos espíritos e de Allan Kardec, nós acreditamos que não devemos ter nenhum tipo de paga à mediunidade, seja ela financeira, troca de interesses ou até mesmo status e posição social. Nós espíritas devemos ver a mediunidade como entrega, trabalho para Jesus, com muita responsabilidade e amor, e sem interesses ou privilégios. Para nós espíritas, mediunidade deve ser vista como ferramenta de ajuda à transformação moral, ao crescimento espiritual através da responsabilidade, abnegação, dedicação e compromisso, e assim sendo, a possível ajuda aos irmãos de caminhada de ambos os planos da existência. Allan Kardec nos esclareceu na lição 306, citada por Emmanuel antes do texto. Abre aspas. Médios e interesseiros não são apenas os que porventura exijam uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais. É esse um dos defeitos de que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido e de que se aproveitam com uma habilidade, uma astúcia verdadeiramente notáveis, embalando com falaciosas ilusões os que desse modo se lhes colocam sobre dependência. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda às vistas da providência divina. Fecha aspas. Dito isso, vamos ao texto de Emmanuel, na qual, na minha opinião, é um dos mais importantes e impactantes do livro. O benfeitor diz assim, abre aspas, todos estamos concordes em que a doutrina espírita revive agora o cristianismo puro. No entanto, há muita gente que lhe estranha a organização, sem os chamados valores nobiliárquicos que assinalam a maioria das instituições terrestres. A força de se iludirem com a idolatria, que sempre nos custa caro, muitos companheiros menos vigilantes desejariam condecorar trabalhadores da nova revelação, criando galerias para o relevo pessoal. E se pudessem determinar o rumo das coisas, no consenso opinativo, de certo que há muito estaríamos mobilizando doutrinadores-chefes e médiuns titulares, com as nossas casas de serviço, perdendo tempo em mesuras e radapés. Entretanto,
Não há uma só frase na codificação kardeciana que se recomende tratamento especial a esse ou aquele médium, porque fale com maestria ou materializa desencarnados, porque transmita força curativa ou psicografe livros renovadores. Fecha aspas. Aqui uma pequena pausa para chamar a atenção à maneira de como nós nos referimos e tratamos muitos médiuns. Tenho um amigo querido que aqui aproveito para deixar o meu agradecimento, que muito me ajudou a entender melhor a mediunidade. Newton Salles usa um termo propício a essa reflexão de hoje. Ele diz que não podemos jogar cascas de banana aos médiuns para que estes não escorreguem. Em outras palavras, temos que ter muito cuidado na maneira como nos referimos ou tratamos aqueles que estão nessa tarefa. Isso não significa deixar de incentivar ou agradecer quando for o caso, mas sim não bajular, exagerar em elogios e, principalmente, idolatrar. E segue Emmanuel no texto, abre aspas, a preocupação fundamental dos emissários divinos na formação de nossos princípios foi, aliás, edificar moralmente a instrumentação mediúnica em bases de simplicidade e desinteresse, para que ela corresponda às vistas da providência. Não existem, desse modo, médiuns maiores ou menores, favorecendo entre nós a constituição de prerrogativas e castas. Tanto na mensagem do Evangelho quanto na mensagem do Espiritismo, o que prevalece acima de tudo é a responsabilidade para cada um de nós. Responsabilidade de sentir e pensar, de falar e fazer. Não temos o direito de enfeitar os outros com os brasões da excessiva confiança para que realizem o trabalho que nos compete. Por essa razão, todos os operários da construção espírita são responsáveis. Os doutrinadores que se esmeram em socorrer um irmão obsediado, através do entendimento particular, estão fazendo obra idêntica aos que usam brilhantemente a palavra, arrebatando multidões. E os médiuns que grafam compêndios santificantes não são superiores àqueles outros que se consagram à restauração dos enfermos. Sustentar a ideia espírita, indene a qualquer imaginária fidalguia para aqueles que a servem, é dever de todos nós. Na formação cristã, não sobraram privilégios para ninguém. O próprio Cristo, que se revelou pelo que fez e pelo que deixou de fazer, não se furtou ao sacrifício e à humilhação. Algum tempo depois dele, Tiago, filho de Zebedeu, foi assassinado. Estevão caiu sob injúrias e pedras. Simão Pedro foi conduzido ao martírio extremo e Paulo de Tarso tombou sobre golpes de espada, por estarem todos eles ensinando a verdade e praticando o bem. Hoje não podemos precisar de que modo desencarnarão os médiuns espíritas, ocupados em tarefas libertadoras das consciências, mas é importante que vivam atendendo aos próprios deveres, para que recebam corretamente a morte, quando não seja na palma do heroísmo, pelo menos na dignidade do trabalho edificante. Fecha aspas. Que nós possamos entender e agradecer a Deus a bênção da mediunidade e praticar essa mediunidade com Jesus em nossas vidas. E também que possamos ter sempre a responsabilidade e a abnegação que essa bênção nos exige para sairmos triunfantes nesse compromisso que assumimos nessa existência. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.